Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Esteves e no vídeo de hoje eu vou contar como eu fui reprovada para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2015. Confesso que é bem difícil falar sobre esse tema. Na verdade, nós gostamos de falar das conquistas, das vitórias, daquilo que a gente se propôs a fazer e conseguiu bons resultados. Mas a realidade é que nem sempre aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente consegue, a gente conquista, a gente faz da forma como deveria ser feita. E aí acaba não conseguindo o resultado desejado. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês. Aquilo que hoje, olhando para trás, eu tenho quase certeza que foi fundamental para a minha reprovação, mas pode ser que você, ouvindo isso a tempo, você pode pensar assim, olha, eu estou um pouco parecida com ela, mas eu não quero a reprovação. Aí você consegue mudar a sua rota, tá bom? Esse é o intuito do vídeo. O primeiro ponto que eu tenho certeza que foi crucial para a minha reprovação foi o medo / vergonha. Na verdade, às vezes eu posso até colocar vergonha em primeiro lugar. Nós temos vergonha de tentarmos conquistar algo e não conseguirmos, né? Acho que isso, pelo menos, não vou falar do ser humano no geral, eu vou falar de mim. Mas às vezes a gente se propor a fazer algo e depois não conseguir, nós temos vergonha de falar para as pessoas, olha, você falou que ia prestar concurso, você já passou? Não passei. Aí ou então acontece, você falou que ia fazer um projeto para emagrecer, você emagreceu? Não emagreci. Então a gente tem vergonha dos nossos conhecidos, principalmente os mais próximos, de falar algo que a gente não conseguiu, e o medo de não conseguir. Eu acho que esses dois elementos aliados, eles nos bloqueiam. Como? Com medo de não conseguir passar no concurso, com vergonha de ter que explicar para as pessoas como eu não passei no concurso, eu também não vou dar o meu melhor, né? Eu vou ficar aqui estudando, vou dar uma lida no material, vou dar uma estudadinha, fazer algumas questões. E aí, se porventura eu não passar, né, é porque eu não estudei muito, faz sentido, né? Você já faz o processo imaginando na resposta que você vai dar lá na frente, caso você tenha um insucesso. E se você faz o processo desse jeito, não tem como o seu resultado ser diferente. Dessa forma, se a gente não tenta fazer com que o medo, a vergonha, essas sensações negativas, elas diminuam no nosso interior e a gente aumente a nossa potência de agir, a nossa vontade de conseguir, a nossa vontade de conquistar o nosso objetivo, isso não vai, o resultado não vai ser diferente. Mas se a gente implicar a nossa potência de agir no que a gente deseja, que é o resultado positivo, aprovação no concurso público, não tem como você não conseguir isso. E ainda que você não consiga aprovação, se dedicando, dando o seu máximo, eu tenho certeza que, e eu já passei por isso, né? Estudando bastante, me dedicando muito, e o final foi uma reprovação. Não estou falando do caso do TJ, mas isso já aconteceu em um outro momento. A gente ainda sai de alma tranquila, de consciência tranquila, porque a gente fez o possível, né? Dentro do nosso tempo, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa realidade, a gente fez o máximo. Então, você nem vai se importar, não vai ser vergonhoso e o medo nem vai fazer parte dos seus pensamentos quando você lembrar da sua história. Por isso que eu tô aqui contando para vocês. O medo, ele não pode ser um impeditivo para você fazer o esforço necessário que você precisa para lograr êxito, não apenas na aprovação de concursos, mas em qualquer outro objetivo que você tenha na sua vida. Não é uma tarefa fácil, mas é garantido que se você conseguir controlar suas emoções e diminuir o medo de um insucesso, isso vai trazer um resultado extremamente positivo na sua vida. E um outro ponto que eu traria da minha experiência foi estudar de forma errada, né? Foi estruturar o meu planejamento
de forma totalmente errada, com foco aí no concurso de escrevente. Eu vou contextualizar um pouquinho para vocês a realidade. Como que aconteceu? Eu nunca quis prestar concurso público, nunca foi uma coisa que me atraía. Embora meu pai seja servidor público federal, ele já é aposentado, eu tenho várias pessoas na família que são concursadas, várias pessoas que passaram em primeiro lugar em concursos, mas não era algo que me atraía. Meu marido, depois de muitos anos na iniciativa privada, ele decidiu que para ele, ele queria o setor público. E ele foi atrás de concursos, ele começou toda essa caminhada. E aí ele virava para mim e falava assim, você fez direito, você tem que prestar concurso, você tem que fazer, você vai passar. As pessoas falam, né, como quem fez direito, não, você vai passar, presta que você vai passar, obrigação sua passar. Eu não tô aqui nem falando se tá certo ou se tá errado, tá, gente? Tô só falando isso que acontece, que as pessoas têm esse hábito. E ele falava assim, ele ouviu, né, num período, abriu o concurso para o Tribunal de Justiça. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Ele sempre insistia. E aí eu realmente, então tá bom, deixa eu olhar. Aí comecei a folhear, tal, vi as principais questões do edital, o conteúdo programático. Aí falei, parece que não é assim tão complexo. Mas eu não sei se eu tenho tempo para isso. E aí a gente começa assim, e se eu não passar? Já abriu o edital, já fazia um tempo que o edital tinha aberto. Então a gente já começa assim, tá, não, vou fazer inscrição. Aí eu fui lá, paguei o boleto. E aí demora para você realmente sentar, estudar e pensar como que você vai fazer isso. Enfim, você já vai criando as situações para você justificar o seu fracasso lá na frente. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Como eu também não tinha experiência em concurso público, eu bati um papo muito franco com meu marido, ele me explicou algumas coisas e eu resolvi adotar a mesma técnica que eu tinha feito para passar na primeira fase da OAB, que era estudar por meio de questões. O que foi? Errado? Não seria errado, tanto que depois, na minha aprovação em 2017, eu estudei principalmente por meio de questões. Também utilizei um material, mas eu já tinha uma bagagem muito grande. Então, um erro meu que eu falo aí, um erro no planejamento, foi estudar por questões, quando eu não tinha bagagem nenhuma, tinha feito a faculdade, tinha trabalhado na área, mas a gente sabe que isso é diferente. Mas enfim, pelo menos isso eu fiz. Eu me propus a estudar por questões e fui fazendo questões. Tinha dúvida, assistia uma videoaula, procurava um professor no YouTube, alguma coisa para me esclarecer aquele ponto. Mas confesso que era aquilo, vou fazer as questões. Aí estudava 1 hora líquida num dia, 1h30 no outro. Aí comecei a estudar, em média, 2 horas líquidas por dia. Mas hoje, assim, poderia ter estudado mais, poderia ter me entregado muito mais, mas é aquilo, eu não sei se eu vou passar, para que eu vou me matar? E é o contrário, né? Eu tenho que me matar de estudar, entre aspas, para que eu realmente consiga, né? E fiz as minhas questões e fui para a prova. O que valeu desse concurso? Quando eu sentei, eu peguei a prova do tribunal, eu olhei assim, eu falei, nossa, eu fiz essa questão. Olha só, quantas questões iguais. Nossa, concussão, direito penal, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, vai cair. Aí eu olhava, olha só, igualzinho, como é que eles podem fazer questões iguais às provas anteriores? Tá bom, eu lembrava da questão, mas eu não lembrava da resposta. Por quê? Porque eu não tinha estudado da forma como eu deveria, eu não tinha dado atenção devida. Aí eu virava a página, outra pergunta, nossa, porque eu vi essa questão, eu vi, e agora? Mas eu não lembro a resposta. Gente, isso me frustrou de uma tal forma, porque eu pensava assim, e essas questões eu tinha obrigação de acertar, porque eu fiz. Como é que eu não sei responder? Aí caiu algumas questões de matemática, por exemplo, juros compostos, que é você decorar a fórmula. Então eu falo assim, eu não acredito que eu não decorei a fórmula. Eu fiz tantas questões disso, e aqui não sei fazer, não sei a fórmula, não lembro da fórmula. Algumas questões eu fazia na unha mesmo, na tentativa e tal, mas mesmo assim a gente não tem tempo para fazer isso numa prova com 100 questões. Mas enfim, eu saí daquela prova pensando assim, eu não acredito que eu errei questões que eu fiz 5, 6, 7 vezes antes de estar aqui.
E quando eu fui conferir o gabarito, para vocês terem ideia, eu nem sabia a nota de corte, eu não me preparei. Isso é ruim, né? Isso é péssimo. Porque se eu tivesse me preparado um pouco mais, talvez eu teria passado naquela prova. Mas enfim, saí, verifiquei a nota de corte, verifiquei o gabarito depois, né? E eu me lembro que, pegando a nota de corte do concurso anterior, eram 76 pontos. E eu fiz exatamente 76. Aí eu falei, nossa, não acredito. Tem problema se eu passar em último lugar, mas que legal que seria. Eu passei em último lugar, mas o primeiro concurso que eu fiz, eu vou ficar muito feliz. E para minha surpresa, naquele ano, naquele concurso, a nota de corte da minha comarca foi 85. Mas sim, foi muito mais alta. Então eu não passei nem na porta do fórum, para falar a verdade, né? Mas o que ficou disso para mim? Eu falei assim, eu não acredito, assim, que tem tantas questões, pelo menos as questões que a gente resolve na nossa casa, se a gente resolver de forma correta, se a gente estudar para valer, se a gente se esforçar para entender, para decorar o que é necessário, compreender o que é preciso, eu tenho que acertar na prova. E foi naquele momento que eu realmente decidi estudar para concurso público. Mesmo mantendo as minhas atividades no setor privado, eu decidi, eu falei, não, eu quero uma vaga no concurso público e não é possível que se eu realmente não me dedicar, eu não consiga uma vaguinha aí para mim. Enfim, esse é um relato sincero. Muitas coisas aconteceram até a minha aprovação, mas o que eu posso dizer para vocês é que o medo atrapalha muito a gente, não apenas em concurso público, mas em muitas áreas das nossas vidas. E se vocês compreenderem isso o quanto antes, pode ser que a aprovação de vocês chegue ainda mais rápido. Não é legal a gente falar de fracassos, mas é importante porque é a realidade, é a verdade. Eu estaria mentindo se eu falasse para vocês que não passei por nenhum fracasso aí ao longo da minha caminhada. Esse foi um, tá? Teve vários outros ainda que eu volto aqui para contar para vocês. Mas se você está com medo de não passar, se você está muito preocupado em que falar se você não for aprovado, eu já falo que você já está pensando errado. Foque em estudar, foque em aprender, foque em fazer o que é necessário para a sua aprovação, tá? E se ela se por aventura você fizer todo o possível e ainda assim não conseguir aprovação, você vai ter tranquilidade para compreender isso, para saber onde que você pode melhorar, e aí sim você estará mais próximo num outro concurso, que pode às vezes nem ser o Tribunal de Justiça, tá bom? Eu espero que o vídeo ajude vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoal!